Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos são bem-vindos. Essa é a reunião doutrinária organizada e mantida pela Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Todos são bem-vindos a esse momento da divulgação. E a nossa convidada de hoje, ela vai nos falar de bem longe daqui. Ela está nos Estados Unidos, em Michigan. Não é isso, Clarissa? É Michigan, não é o estado de Michigan? Correto. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Obrigado, Clarissa, pela sua presença. Eu que agradeço. A Clarissa pega um barco em 2 horas, ela está no Canadá, junto com a Edmilson ali. Ó. Edmilson está ali, ó. O Canadá é ali. Eles podem falar isso. O Canadá é ali. Bem, a fronteira canadense que vocês têm aí é a de língua francesa ou é de língua inglesa? Olha, é boa pergunta. Eu acho que é inglesa, né? Acho que é inglesa, porque a francesa é na região de Quebec. Quebec não faz fronteira aí, não, né? A gente, vergonhosamente, ainda não visitou o Canadá. Eu não acredito. As linhas de barca são mais possantes do que a Rio e Niterói. Tem barca para tudo quanto é lado aí, toda hora tem, né? É só atravessar o lago. Quanto tempo de viagem? Vocês já sabem, não? Olha, de avião é rapidinho. Eu acho que é pouco mais de 1 hora. Mas teria que verificar. Então de barca é mais. De barca é muito, então, né? Esse lago é imenso. Não, é gigante mesmo. Então esquece o barco. Vamos pegar avião. A gente ir no Canadá. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês nesse especial Dia Nacional da Caridade. No Brasil se comemora hoje o Dia Nacional da Caridade. Então, para nós espíritas, é um dia muito especial, porque é o dia em que nós comemoramos a nossa prática daquele instrumento que vai nos levar para o caminho da nossa redenção, né? Muito obrigado. Uma palestra nesse dia é uma bênção, né? É verdade. Para nós é muito importante isso. Bom, a página de abertura é do livro Mais Luz, Chico Xavier é o médium, Batuíra é o espírito, e ela se intitula Mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus é, acima de tudo, serviço aos semelhantes. É no trabalho de Jesus que restauraremos as próprias forças. Não estranhe a nossa palavra. Somos poucos na extensão do serviço a fazer. É preciso velar uns pelos outros, à maneira de irmãos responsáveis pelo compromisso de todos, a parcelar-se em cada um. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade do estudo que o Senhor nos concede nessa noite. Rogamos, Senhor Jesus, que possa abençoar ao casal que nos trará a palestra, o Edmilson e a Clarissa, que eles possam receber as bênçãos de Batuíra, mentor de nossa casa, que possamos aprender mais uma lição do Espiritismo Rede Vivo. Muito obrigado, Senhor Jesus, e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Antes de passar a palavra para o casal, antes de apresentá-los, vale lembrar da nossa tarefa assistencial. A casa tem uma tarefa assistencial de relevo. São 100 crianças que ficam conosco de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde. A fome não é exclusividade do Brasil. Está acontecendo em todo o planeta, face, inclusive, a guerra que assola uma grande parte da área que produz na Ucrânia.
assim como também a situação de transição planetária, aonde o problema da obsessão campeia de maneira incomensurável. Então, para nós espíritas, é um momento de muito trabalho, de muita vigilância, de muita oração. Cabe-nos não apontar o dedo, sim estender a mão. Estender a mão dando pão, e tem muita gente precisando desse pão. E dando a palavra amiga, tem muitos desesperados no mundo. Então, a nós espíritas, foi aberto, nesse momento, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tiver olhos de ver, que veja. É hora de irmos para o espiritismo prático. E a nossa casa é conhecida pela prática do bem que ela realiza. Atende a um universo de 600 pessoas, atendendo, ajudando, socorrendo. Quem quiser nos ajudar a ajudar, temos o sorteio mensal desse mês. É um faqueiro Solinger, uma marca alemã, de 80 peças, com acabamento em ouro de 24 quilates, a doação de uma pessoa anônima e que, no gesto de grande desprendimento, resolveu dividir a sua alegria doando na caixa, sem uso, esse conjunto desse faqueiro de 80 peças. Assim como também teremos, no dia 7 de agosto, o nosso próximo café da manhã com palestra. Eu irei falar sobre o assunto, a loucura sobre o novo prisma. E o nosso café da manhã é o valor fixo de R$20. Quem quiser e puder nos ajudar, pode comprar antecipadamente o ingresso do nosso café, vai estar nos ajudando. De conciliar a ajuda à nossa casa, o estudo da nossa doutrina e a confraternização. Então, 7 de agosto, vocês daí podem vibrar em nosso favor. A Casa Batuíra vai estar recebendo mais de 100 pessoas para esse evento, se Deus quiser. Então, o nosso casal, eles estão associados, ligados, por laço com compromisso espiritual, por ser espírita nosso lar. Tá? Mas estão associados lá, vocês têm um compromisso muito sério com levar o espiritismo doutrinariamente correto às terras de fala inglesa. Então, é uma alegria muito grande que eu passo a palavra a Clarissa e o Edmilson, até 19h50. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. A palavra dá com vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Hélio, como sempre, nos dando força, estímulo, coragem, e é sempre bom compartilhar com os irmãos do Brasil. Nós que estamos distante em termos de espaço, mas muito juntos em termos dos nossos ideais. É com muito prazer que nós recebemos sempre o seu convite para palestrar. Segundo a Clarissa, o mais beneficiado somos nós. Porque nós temos que estudar, nós temos que tentar praticar aquilo que a gente está falando. Né? Então, é com muito prazer que nós vamos falar sobre um tema muito importante no mundo odierno, uma vez que temos que, de conivência, pensar na renovação das nossas atitudes como sendo um mecanismo basilar, um mecanismo muito importante para que nós alcancemos os nossos objetivos reencarnatórios. O título da palestra é Renovando Atitudes, assumindo responsabilidade pela nossa evolução. Obviamente que nós pensamos em várias abordagens, mas nós não poderíamos deixar de considerar uma passagem emblemática, listado
No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 19. Quando Jesus fala do amor infinito do Pai para com as suas criaturas, seus filhos. Todos nós conhecemos essa passagem. Uma passagem quando Deus coloca e apresenta para nós o teu infinito amor e a tua infinita misericórdia para nós. E um trecho desta passagem, dessa parábola, muito emblemática, quando o jovem, que em dado momento, voltado para o seu egoísmo, as suas paixões, ele que solicita ao pai os seus bens e sai à vida, sendo irresponsável na administração dos seus bens, ele, em dado momento, gasta tudo e cai na ruína, e cai no desespero, na depressão, no desprestígio. E é um trecho muito interessante que Lucas registra quando fala, mas caindo em si, depois de toda atrapalhada. Mas caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães? Eu aqui pereço fome. Olha a coisa interessante. Um questionamento, fruto de um despertar a consciência dos erros cometidos. Após levantar-se, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como dos seus assalariados. Bem, essa passagem, ela talvez retrata um pouco da nossa trajetória espiritual. Todos nós, em dado momento, podemos nos enquadrar como filhos pródigos. Uma vez que nós, em dado momento, estamos vivendo um mundo de provas e expiações, para tentar resgatar, para tentar assumir o controle da vida ao qual nós estamos destinados, para cumprir nosso papel que nos cabe na criação e alcançar a plenitude. A Clarissa, como sempre, muito estudiosa, ela fez algumas considerações em torno dessa passagem, como também todo o fio condutor se baseia nesta passagem. Por favor, Clarissa. A gente traz essa passagem muito emblemática, com muito carinho, né? Porque Jesus, ele falando de forma simples, mas falando ao íntimo do nosso coração. E eu queria aqui destacar nesse trechinho alguns símbolos que Jesus nos traz e que a gente vai estar refletindo sobre eles, para que a gente possa verificar o quanto isso impacta na nossa vida. Então, quando ele fala do ato de cair em si, desse filho, que somos todos nós, filhos de Deus, e que em alguns momentos da nossa vida e das nossas vidas, nós vamos ter esse ato de cair em nós mesmos, de se dar conta dos nossos desvios, dos nossos enganos, das nossas ilusões, e que é um momento muito emblemático que Jesus registra nesse conto para falar da nossa história espiritual. Quando a gente se dá conta de que, na verdade, nós poderíamos ter também essa abundância na nossa vida, uma abundância muito mais espiritual, emocional, talvez, psíquica,
e que de tantas vezes, tantas formas nos falta. E quando ele fala do símbolo de que os assalariados do Pai têm abundância, quem seriam esses assalariados? Que assalariado é todo aquele que recebe um pagamento. E recebe o pagamento porque serve. Então, a gente, na nossa percepção e à luz do Espiritismo, percebemos que Jesus aqui fala no nosso coração que quando nós sintonizamos com Deus, ao longo do nosso processo de melhoria íntima, nos tornando então servos de Deus, passamos nessa condição de servo, daquele que aprende a fazer a vontade do Pai, passamos então a receber esse salário espiritual, essa abundância espiritual, emocional, psíquica, que todos nós buscamos, mas que enquanto filhos que ainda desperdiçamos muitas vezes os talentos divinos, malbaratamos esses talentos, ainda estamos na condição de perecer de fome, de padecer dificuldades diversas. Então a gente traz com muito carinho essa reflexão sobre a nossa necessidade de renovação íntima. E a gente gosta de trazer, desde o princípio, o básico. Vamos começar do começo. O que é cair em si? A gente fala tanto disso, né? Todos os dias. E é algo tão óbvio, mas, às vezes, por incrível que pareça, quando a gente vê ali no dicionário o significado, ajuda a elucidar ainda mais. E certamente não foi à toa que Jesus se utiliza dessa expressão. Então, qual é a definição de cair em si, segundo o dicionário? Reconhecer erro ou imprudência depois de ter se iludido com algo. Tomar consciência do que fez ou do que ia fazer. Então, olha que coisa interessante, que cair em si é a gente sair das nossas ilusões, sejam elas quais forem, sejam ilusões que nós nos enganamos no passado, às vezes por muitas vidas, né? Ou algumas outras que a gente toma consciência de algo que ia fazer e muda o nosso caminho, né? Então, certamente que a gente quer aqui trazer essa reflexão sobre quais os aspectos de nós mesmos que nós precisamos rever, que precisamos nos dar conta para que a gente possa trabalhar à luz do Evangelho e já nessa existência a gente começar a modificar e fazer esse retorno para o Pai. Isso aqui é um trechinho que eu achei muito gracioso, de um blog, um site que eu vi na internet, que eu acho que ilustra de uma forma simples isso que a gente está aqui refletindo, o ato de cair em si. Então, esse rapaz, ele postou essa mensagem. Sem dúvida que das melhores e mais gratificantes tarefas que podemos fazer é cairmos em nós, é descobrirmos o que somos, para onde vamos, reconhecer nosso valor e potencial e desenvolvê-lo, encontrar e expandir a nossa luz, iluminando-nos e iluminando o mundo. Ao olharmos para dentro, ficaremos a conhecer mais de nós, descobriremos as nossas virtudes, forças e potencialidades, bem como as características que precisamos corrigir, mudar e melhorar. Então, nesse ato que a gente vai fazendo, né, Edmilson, da gente se dar conta de nós mesmos, a gente vai percebendo duas coisas importantes, como o rapaz fala muito bem aqui. A gente vai descobrindo a nossa luz, vai descobrindo nosso valor, vai descobrindo uma parte de nós que até então estava oculta, está permeada de sombras,
ainda não tinha sido trabalhada. Interessante, Clarissa, só te interromper um minuto, que nós temos como aliado a lei divina, a lei de amor, é a lei que nos impulsiona para o progresso. Então, a todos nós somos atingidos por essa lei. E se em dado momento nós estamos atravancando esse processo, que é inerente à natureza, que tudo em a natureza evolui. Logo, Deus, na sua sabedoria perfeita, na sua bondade, no teu amor infinito para com as criaturas, ele enseja situações para que o indivíduo cresça, para que o indivíduo se modifique, para que o indivíduo caia em si. Para tanto, nós sabemos que de quando em vez nós somos visitados pelas provas, pelas expiações, pelas dificuldades, pelas dores, pelo sofrimento, justamente para proporcionar um despertamento para que nós caiamos em si. É muito bem colocado, né? Que realmente esse despertar muitas vezes vem através da dor e da dificuldade. Como se deu com o filho, né? Verdade. O filho pródigo desperta no momento que ele se dá conta da situação que ele estava, de provação, né? Que foi o despertamento foi pelo sofrimento. Exato. E aí nós trouxemos também aqui para a nossa reflexão uma frase muito interessante de Carl Gustav Jung, que vai certamente gerar para a gente ensejo da gente pensar um pouco mais sobre isso, sobre a gente se dar conta de nós, sobre a gente se autoconhecer para promover nossa melhoria íntima. E ele fala assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda ou desperta. E a gente acha essa mensagem simples, mas ela é emblemática. Porque muitas vezes, se a gente perceber, a gente passa a nossa vida olhando para fora de nós. Isso se dá de muitas formas. A gente, às vezes, tem o hábito, por exemplo, de culpar as pessoas, a sociedade, as circunstâncias, pelas nossas dificuldades, por exemplo, pela nossa não realização, né? Ou então a gente projeta também os nossos desejos, as nossas esperanças de alegria, de realização íntima nos outros, esperando que as pessoas venham realizar a nossa satisfação íntima, a nossa paz interior, né? A nossa autoestima. E dessa forma, sem perceber, a gente fica no auto-engano. E às vezes a gente fica nesse sonho, nessa ilusão de achar que o que está fora de nós vai poder realizar aquilo que nos cabe fazer, né? Por nós mesmos, a nossa melhoria íntima, a nossa autorrealização. Então, nesse sentido que a gente traz essa mensagem, de que quando a gente olha, começa a olhar para dentro de nós, a gente desperta para a realidade da vida, desperta para a nossa responsabilidade do caminho que a gente trilhou até agora e do caminho que a gente vai trilhar daqui para frente. É interessante, essa frase de Jung, ela é tão emblemática para nós que dá para a gente refletir sobre várias questões. Várias circunstâncias. Né? Várias circunstâncias. Todos nós temos todos os recursos necessários para a nossa evolução, internamente. Nós somos fadados por todas as potencialidades da alma. Todos os recursos jazem em nós. E que nós, muitas das vezes, menosprezamos, desconsideramos todo esse potencial que jaz em nós. Nós somos fadados, nós temos isso na nossa construção. E existe um programa interno que nós temos, programado por Deus, que nós temos que atingir a perfeição. Nós vamos alcançar a plenitude. E todos nós estamos fadados a isso. Então, nós, muitas das vezes, desconsideramos esse potencial e entregamos, às vezes, aos outros a responsabilidade de cuidar
da nossa existência. Transferimos para os outros aquilo que nos cabe fazer. Projetamos dos outros a nossa insegurança e cobramos dos outros, muitas das vezes, essa atitude, quando nós deveríamos, então, implementar em nós esse momento de autorreflexão constante, de autoanálise constante, justamente para criar todas as condições para atingirmos a nossa plenitude. Exatamente. Então, já que a gente está falando, né, desse processo do despertar, do autoconhecimento, né, a gente gostaria assim, de deixar essa reflexão, né, ainda em torno dessa frase: quem olha para dentro acorda. Então, que tipo de despertamento a gente pode buscar ter, né, na nossa vida? Primeiro, uma reflexão de que, como o Espiritismo nos fala muito bem, a nossa vida, segundo a lei de causa e efeito, ela é um resultado das nossas escolhas, né? E não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que a nossa vida ela é um fruto de nós mesmos. Ela é um resultado do nosso mundo interior. Então, a gente precisa se educar. É difícil para todos nós, mas a gente precisa aprender a se educar e a tomar consciência de que, de fato, tudo que acontece, de certa forma, nos pertence, é um resultado da nossa escolha. Até a forma que a gente reage diante das situações, porque às vezes a gente pode dizer: mas não fui eu que criei tal dificuldade, tal embaraço, né? De fato, aquela situação, não foi eu que busquei aquilo, né? Foi fulano, foi ciclano. Mas a forma que a gente vê, a forma que a gente reage emocionalmente, né? Isso nos pertence, por mais difícil que seja. Então, ainda assim, tudo é um resultado da nossa evolução, da nossa construção interior. Então, a gente poderia refletir: como eu vejo a vida? Como eu vejo as pessoas que estão ao meu redor, na minha convivência diária? Como eu vejo a mim mesmo, né? São perguntas que a gente vai fazendo no sentido da gente se conhecer, né? Porque às vezes o nosso olhar está vicioso, às vezes a gente está, para dar exemplos palpáveis, né? Às vezes a gente pode estar esperando muito de alguém, de certas pessoas, a gente pode estar cobrando muito dos outros, né? Guardando mágoas, que a gente sabe que é um processo, né? O aprendizado do perdão, mas tudo isso é a nossa forma de sentir, de perceber a vida, de perceber as pessoas, de perceber a nós mesmos. Então, cabe a nós olhar para dentro de nós e ver o que a gente precisa cultivar, o que a gente precisa transformar. Então, nesse sentido, o que a gente vai ver dentro de si, né? Quando a gente começa a se tornar consciente dessa necessidade da nossa transformação, que a gente só pode renovar as nossas atitudes se a gente se conhecer, não é mesmo? Então, a gente achou emblemática essa figura desse gatinho, porque muitas vezes é o processo que a gente faz sem perceber. Por exemplo, essa situação poderia ilustrar a situação da vaidade, né? Que é muito peculiar para todos nós. Então, quando a gente se observa, pensa em nós mesmos, às vezes a autoimagem que a gente gera ela está muito engrandecida, está muito exagerada. Ou poderia ser também o contrário. Às vezes a gente padece de uma baixa autoestima, não acredita no nosso potencial, duvida muito de nós, tem insegurança. E aí seria um pouco do contrário, seria o leão quando se pensa em si, né? Se olha no espelho e vê um gatinho, né? Então, nós somos assim, essa complexidade, né? E a gente vai precisar todos os dias, como a doutrina espírita nos ensina muito bem, se observar a nós mesmos para reconhecer
aquilo que a gente precisa mudar. Então, como eu falei agora, nós somos um todo complexo. E a psicologia vai falar muito bem disso, né? Porque nós somos muito mais do que a gente pode dimensionar. O nosso espírito é um manancial de riquezas e a gente traz essa bagagem também de outras existências. Então, a nossa mente, segundo a psicologia nos mostra, ela é complexa. Ela tem uma parte que é como o topo do iceberg. É aquilo que nós conhecemos de nós. É o que está consciente. Tem uma parte que está oculta, que é chamado inconsciente. São as nossas memórias do passado, né, que ficam adormecidas no nosso espírito. São os nossos potenciais que nós ainda não desdobramos, nós ainda não trabalhamos. Está tudo ali, como sementinhas que ainda não germinaram. Então, quando a gente vai fazer essa busca da nossa transformação interior, a gente vai encontrar muitas coisas na nossa alma. A gente vai encontrar, por um lado, as nossas dores, as nossas emoções, as memórias que não foram iluminadas de outras existências. Vamos encontrar desejos inferiores, vicissitudes e as ilusões do eu, o chamado orgulho e o egoísmo. Mas vamos encontrar também coisas boas, os nossos potenciais superiores, a nossa conexão com o divino, com Deus, as nossas virtudes, a sabedoria e o amor. Então temos muita riqueza ainda para ser desbravada, para ser cultivada e encontrada na nossa alma. E a esse respeito, né, que a gente está falando sobre esse ato de cair em si, eu queria trazer assim essa reflexão sobre a necessidade da gente se dar conta dos nossos auto-enganos. Então a gente trouxe essa passagem muito emblemática que ficou registrada no livro de Atos, capítulo 9. Falei posteiro de goiaba também, né? Pessoal, tem alguém que está com fone, com o microfone, o áudio aberto, se puder fechar. Então, a gente trouxe essa passagem muito emblemática que está em Atos, capítulo 9, versículos 1 ao 6, que vai nos falar do momento em que Saulo, aquele que era um perseguidor de cristãos, vai se dar conta do seu auto-engano, quando ele cai em si, exatamente. Então, eu vou ler esse trechinho que é muito rico. Você quer ler, Edmilson? Sim. Lê para nós. Tá? Saulo. Entretanto, respirava as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta de recomendação para a sinagoga de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse, adeptos do caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Isso está registrado, essa passagem está registrada em Atos, no capítulo 9, do versículo de 1 a 6. Então, é um momento assim, muito emblemático, né, Edmilson, sobre esse momento em que Saulo, que nós sabemos que depois veio a se tornar o grande apóstolo Paulo dos gentios, é um momento que ele se dá conta de um auto-engano, de uma auto-ilusão, né, quando ele cai em si do seu equívoco naquele aspecto particular, né? E a importância disso para que ele desse uma guinada espiritual.
isso aí também, Clarissa, só reforçando, há um momento que nós podemos nos identificar bastante com essas passagens, tanto do filho pródigo quanto dessa passagem do Paulo. Paulo, filho pródigo, foi a questão da fome, né? Das decisões infelizes que ele tomou. Igualmente para Saulo, para Paulo, quando ele se dá conta de que um espírito que foi preparado pela espiritualidade amiga e superior para trabalhar no ministério de Jesus. E ele estava seguindo outro caminho. Eis que todos nós, mais uma vez enfatizamos, estamos fadados a atingir a plenitude. E quando nós estamos nos desviando, Deus, na sua sabedoria perfeita, nos conduz situações para que nós caiamos em si. Verdade. Então, a gente trouxe, né, mais alguns exemplos para que a gente possa... Porque é bom de ter sempre exemplos práticos, senão a gente fica muitas vezes teorizando, né? Então, trouxemos o exemplo de Saulo, do seu momento em que ele se dá conta do seu auto-engano e segue adiante. Trouxemos o exemplo de Judas, que ficou essa página muito rica, está no livro Fonte Viva, capítulo 88, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que, na verdade, é uma mensagem onde Emmanuel vai justamente falar sobre esse ato de cair em si, né? Então, Emmanuel vai nos dizer que Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Então, ao contrário de Saulo, que em tempo conseguiu se dar conta e se arrepender ainda naquela existência, Judas, infelizmente, naquele momento da sua trajetória espiritual, ele demorou um pouco mais para se dar conta do seu auto-engano, né, da sua auto-ilusão que ele estava cultivando, né, sobre a questão do domínio político pelo poder. Mas nós sabemos que esse espírito, depois lhe foram oferecidas outras oportunidades, certamente, em outras encarnações, para que ele pudesse, então, retomar a sua caminhada e modificar a sua trajetória espiritual. E Emmanuel vai continuar falando ainda de outros personagens do Evangelho que, ao contrário de Judas, tornaram a si a tempo de realizar uma salvadora retificação. Ele vai falar de Maria de Magdala, que pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Então, olha que coisa bonita. E a gente sabe que Maria de Magdala foi um grande personagem do Novo Testamento, tanto quanto ignorada, né? Mas que foi talvez uma das maiores transformações a partir do contato com Cristo. Tal foi a sua perseverança na renovação íntima, no momento em que ela se dá conta do seu auto-engano e que trabalha ali por muitos anos no burilamento da sua personalidade, da sua alma. Então foi certamente um grande exemplo para todos nós de que pela nossa vontade é possível a gente modificar a nossa trajetória. Quer ler o próximo, Paulo? Sim. Ainda dentro dessa temática dos nossos auto-enganos, Emmanuel vai nos citar ainda em Fonte Viva, no capítulo 88, uma passagem muito interessante, um trecho muito interessante. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, mais uma vez, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto,
para a sua reabilitação no apostolado. Então, Pedro, né, que depois veio a ser a rocha, né, também um outro exemplo de um espírito que mudou sua trajetória, né, Despertamento. pelo né? despertamento, exatamente, a partir do momento em que, imagine, ele se depara com seu equívoco, né? Talvez ele pudesse ter permanecido mergulhado na culpa, no remorso, por ter traído o amigo divino, mas ali ele consegue, apesar de tudo, se reerguer a partir do seu equívoco e seguir adiante para fazer aquilo que Jesus esperava dele, né? E Emmanuel não poderia deixar de citar Paulo, né? Então ele fala: Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Então, Paulo, aquele grande exemplo que nós dávamos também de uma mudança de trajetória a partir desse momento que constata o seu equívoco moral e segue adiante. E que a gente também não se iluda achando que é um processo de um dia para o outro, né? Porque a gente sabe que Paulo teve aí décadas, muitos anos de trabalho no bem, para que ele pudesse ir podando aquelas arestas, né? Então ele teve aquele momento do arrependimento, de se dar conta, mas a gente vai ver muito bem na obra Paulo Estevam o grande trabalho interior que ele foi fazendo ao longo de anos, ali silenciosamente, né? Para que ele fosse então iluminando sua personalidade aos poucos. E criando novos hábitos. Né? Implementando novos hábitos de ver, de sentir, de perceber. Tanto é que ele fala em algumas passagens a renovação do pensamento, renovação da mente, né? Que é um processo. Né? Gradativo. Ninguém muda de uma hora para outra. É um processo que muitas vezes se dá através, como nós sabemos, da dor. Você não pode se comprometer em fazer uma coisa se você não vê uma boa razão. Todos esses que nós citamos, que Emmanuel cita, eles viram uma boa razão, né? De se compenetrar, de seguir, né? De uma forma contundente o caminho que Jesus trilhou para eles. E Emmanuel vai concluir, então, nessa mensagem, dizendo que, e aqui cabe uma reflexão para todos nós, né? Que existe uma grande massa de crentes de todos os matizes, de todos os tipos, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reina entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida que se prendem desavisados. Para eles a alegria é o interesse imediatista satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possa comer e beber sem impedimento. É muito impactante essa parte, porque cabe a nós refletir, não acerca desses aspectos para nós mesmos. Muitas vezes nós nos confundimos, como Hélio fala no início da palestra, e ele diz sobre a importância, até que hoje é o dia da caridade, né? Sobre a importância de a gente começar a viver o Espiritismo, viver o Evangelho, porque nós estamos muito iluminados pelo esclarecimento intelectual, pelo esclarecimento que nós recebemos já, certamente, em outras vidas do Evangelho de Jesus,
que já está aqui há 2000 anos, mas que muito provavelmente a maioria de nós talvez não tenha progredido tanto em termos da iluminação dos sentimentos, da iluminação do nosso coração, dos nossos pensamentos, refletindo isso em atos de bondade, de amor, de perdão. Então, muitos de nós ainda nos enganamos, como fala aqui Emmanuel, nas interpretações verbalistas da revelação celeste e ficamos, às vezes, ali apenas naquelas reflexões, mas a maior urgência é a aplicação para a nossa vida prática, né? No dia a dia, sem a gente ficar também com aquela pretensão da perfeição, que é muito difícil, da perfeição imediata, de achar que de um dia para o outro a gente também vai virar anjo, nunca mais vai errar. Não é por aí. Mas, ao mesmo tempo, sem a autoilusão, sem o autoengano, da gente também achar que já adquiriu certos patamares que não adquirimos, né? Então, cabe a cada um de nós fazer essa reflexão diária, constante, para que a gente perceba em que eu já progredi, em que eu ainda posso melhorar. E pedir sempre a Deus, pedir à espiritualidade que nos ajude a domar essas nossas más inclinações, a iluminar os nossos sentimentos e que nos dê também a oportunidade de trabalho no bem, né? Para que a gente possa, como veio a mensagem inicial, muito oportuna, que falava da mediunidade vivida com Jesus, para que a gente possa, seja através da mediunidade, seja através de qualquer tipo de trabalho, e iluminando essas nossas arestas que a gente traz ainda muito forte, um ranço, né? De pensar muito em nós, do egoísmo, do orgulho. Então, que a gente possa estar atento, né? A esses gozos fantasistas que a gente ainda se prende sem perceber. E realmente, para muitas criaturas encarnadas, a felicidade se resume ao comer e beber sem impedimento, né? É uma coisa forte se a gente pensar. É a meta existencial de muitas criaturas e que a gente possa ter em mente de fazer diferente para a nossa encarnação. Né? Para não repetir os mesmos erros. Para não repetir os mesmos erros, exatamente. Então ele vai concluir: cai com tudo em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Nossa. O importante é startar, se dar o primeiro passo e perseverar, justamente para que a gente veja o mundo sob uma outra perspectiva. Exato. E as oportunidades que nós podemos amealhar. E olha que interessante aqui, que nós até grifamos: transferindo-te da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção. Então, o trabalho para a nossa renovação interior deve ser constante, lento, gradativo, porém sem parar. É perseverante, sem desânimo, né? E um dia, então, a gente vai perceber. Lembra que nós falávamos? Como é que eu vejo a vida? Como é que eu vejo a mim mesmo? Como é que eu vejo os outros? Então, Emmanuel vai dizer: um dia vamos perceber como a vida é diferente. A vida é outra perspectiva, além da nossa percepção atual, né? Nisso, só ratificando, nisso Paulo, ele, em algum momento da sua passagem, já depois de muita reflexão, de muito trabalho interior, de renovação, de reflexão, ele vai falar que o amor do Cristo me constrange. Porque ele vê a vida agora, começou a ver a vida numa perspectiva diferente. E viu que ele saiu daquela inércia e viu que a vida pode ser percebida e analisada de maneira diferenciada e mais ampla. Olha, isso vale muito destacar.
o amor de Cristo me constrange. Paulo, em dado momento da sua existência, foi uma criatura que odiou profundamente. Enquanto Saulo, ele tinha ódio, né? Ódio mesmo pelos cristãos. Então, a tal ponto foi sua renovação, né? Que ele iluminou aquela sombra da sua alma, a tal ponto de dizer que agora o amor o constrangia. Trago em mim as marcas do Cristo. A gente vai ver várias passagens assim, vendo como o trabalho que ele fez de renovação, de transformação, trouxe benefícios incalculáveis para ele. Sim. Então, temos esperança, né? E para a gente ir já fechando, né? Estamos assim já chegando na hora, a gente deixa essa linda imagem aqui da metamorfose, o processo de transformação. Por quê? A gente começa falando lá da parábola do filho pródigo, daquele momento que a gente se dá conta, que a gente cai em si. É quando a gente percebe que a gente é lagarto, né? De repente a lagarta olha, eu sou uma lagarta, mas eu posso ser algo mais. Eu quero e posso, né? Porque lagarta já não me basta. Então, a borboleta faz-se a si mesma. Quando a gente estava fazendo estudo, esse pensamento nos ocorreu, que, em verdade, a borboleta ela não foi um ato só, assim, uma geração espontânea, vamos dizer assim, mas ela ali naquele casulo, ela se renova, né? Mas se ela se negasse a sua transformação, ela não ia ser borboleta. Então, nós também temos que nos tornar borboleta, espiritualmente falando, pela nossa vontade, pela nossa transformação interior. E precisamos, então, assumir essas rédeas da nossa vida espiritual, assumir essa responsabilidade, esse compromisso, a partir desse momento que já temos esse chamado, né, não só da doutrina espírita, do Evangelho, mas que a gente já se deu conta da nossa necessidade de melhoria íntima. Então, nós vamos ficando por aqui e desejando com votos de muita paz a todos que aqui estão conosco. Obrigada. Nós agradecemos imensamente a Clarice e o Edmilson pela exposição da noite, rogando a Deus que os abençoe e fortaleça nessa missão tão delicada de, estando em terras estrangeiras, aquecer corações aflitos com a mensagem do Evangelho. Muito obrigado ao casal querido pela exposição. Nós vamos agora juntos à nossa visualização terapêutica e à nossa radiação. Vamos então fechar os olhos e imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes, somos recebidos pelo querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, que nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: tudo é possível àquele que crê. E nesse momento ele nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes faz uma prece à Mãe Santíssima pedindo por todos nós, pedindo forças, bom ânimo, saúde, bem-estar. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos afetivos de um remédio vão pacificando-nos, visitando as células físicas e perispirituais. José Felicida da água fluidificada e juntos em pensamento vamos à nossa irradiação. Rogamos, Senhor Jesus, em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos, sob a mesa da casa de Batuíra. Rogamos, Senhor Jesus, em favor daqueles que estão em nosso pensamento, daqueles que estão em sofrimento, no Deus plano da vida. Pedimos, Senhor Jesus, em favor daqueles que estão formando essa corrente mental única através dessa reunião online, que todos possam receber paz e luz nesse momento. E tudo isso, Senhor, nós te imploramos, em nome do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, agradecemos ao querido casal, Clarissa e Edmilson, pela exposição com muito sentimento que fizeram para nós. Que Deus os abençoe. Assim como também agradecemos aos 30 participantes pela ferramenta do Zoom, assim como outros tantos pela ferramenta do YouTube. E convidamos a todos para amanhã estarmos juntos, às 15 horas, no nosso momento de oração. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.